Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós amanhecemos durante a madrugada inteira com as bolsas da Europa no negativo, caindo e tenderão a refletir aqui para o nosso cenário brasileiro, por conta que ontem a Rússia anunciou que vai restringir, ou seja, vai parar de exportar tanto o diesel quanto a gasolina. E isso tende a refletir diretamente aqui no Brasil pelo seguinte fator. A gente teve em agosto, simplesmente o diesel russo foi responsável por mais de 70% de todo o diesel que o Brasil importou. Então, basicamente, isso já vai refletir diretamente no preço do nosso diesel aqui, pelo fator do seguinte: a única alternativa mais viável seria a substituição da importação pelo diesel dos Estados Unidos. Só que o diesel dos Estados Unidos é mais caro. E automaticamente, se você fica sem diesel, você gera inflação nos preços. Se você importa ele mais caro, gera inflação nos preços. Então, basicamente, não tem escapatória. O diesel tende a aumentar nos próximos dias e, inclusive, a Petrobras vai pagar o pato, né? Por conta de que ela já tinha uma defasagem do preço dos combustíveis e com essa alteração da Rússia restringindo totalmente a exportação de diesel e de gasolina, automaticamente vai ficar mais caro para a Petrobras, o que ela vai ter que refletir nos preços e vai gerar novamente aquele bafafá de pressão do governo para que ela não aumente o preço, mas automaticamente para ela se manter sustentável, ela vai ter que sim que repassar o preço para a população brasileira. E automaticamente a gente tem o cenário asiático hoje de madrugada refletindo uma positividade com esperança de estímulos chineses, o que seria bom para o Brasil, só que nesse cenário de que o combustível tende a ficar mais caro, a China tendo mais estímulos para acelerar sua economia, basicamente isso quer dizer que ela vai consumir mais. Se ela vai consumir mais combustível porque ela está acelerando, automaticamente gera mais uma pressão de alta nos combustíveis, né? Então, isso como um todo, hoje tende a refletir negativamente. Já refletiu ontem na parte da tarde ali, com a Petrobras caindo aí mais de 2%, só que tende a continuar nos próximos dias se a gente não tiver uma solução mais sustentável relacionada aos combustíveis, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né? E já falando do cenário asiático, a gente também teve a decisão do BOJ, que é o Banco Central Japonês, onde ele frustrou as expectativas. As expectativas eram que ele parasse com a política monetária extremamente acomodatícia, ou seja, ele basicamente é o único país do mundo que ainda mantém uma taxa de juros menos do que zero. A taxa deles lá está mantida a menos 0,10, sendo que a inflação do consumidor japonês também saiu e ela veio 3,1%. Ou seja, eles têm uma taxa de menos do que zero com uma inflação de 3,1%. Relativamente tranquila, porque o cenário japonês ele é diferente das outras geografias do mundo pela cultura deflacionária que eles têm. Então, basicamente, o governo japonês não está nada assustado, só que essa frustração de eles não terem alterado esse discurso aí extremamente acomodatício refletiu diretamente na desvalorização da moeda japonesa, o que fez uma pressão de alta para o dólar e tende a refletir aqui para o Brasil também, pelo menos na abertura dos mercados. E já falando do cenário europeu, como eu tinha falado, as bolsas permanecem durante a madrugada no negativo. Saíram os PMIs da zona do euro, que são os índices de gerente de compra. Basicamente, os PMIs vieram um pouquinho melhor do que o esperado, mas ainda num cenário contracionista, porque os PMIs são os índices de gerentes de compras, e a linha deles é em 50. Ele veio a 47,1. Isso quer dizer que os gerentes de compras estão comprando menos do que o período anterior. Basicamente, é esse o raciocínio simplificando ao extremo, né? E já é o quarto mês seguido que eles têm essa contração aí na parte dos PMIs, o que gera preocupações também. A única parte da Bolsa Europeia que está sustentando ainda são as mineradoras, por questão de otimismo com esses novos estímulos que a China possivelmente tende a anunciar, segundo boatos. Então, veremos isso nos próximos dias, obviamente. E nos Estados Unidos nós temos os futuros das bolsas aí um pouco ressacados ainda do cenário anterior, né, que nós tivemos ontem quedas expressivas no mundo inteiro. A princípio, eles estão levemente positivos. Tivemos uma notícia positiva, até relacionada ao cenário de energia, depois que aquela greve que tinha na Chevron, ela chegou num acordo e eles pararam com a greve. Uma greve que estava tendo na Austrália lá, nas instalações de gás natural, que gerava pressão de alta para o preço do gás natural e automaticamente refletia em alta para petróleo também. Mas a princípio nada de muito relevante nos Estados Unidos, esperamos a abertura do mercado, mas sim, hoje nós poderemos ter aí uma abertura da nossa bolsa aqui no Brasil em queda e o dólar em alta por esses fatores aí de Rússia e fatores globais que tendem a influenciar aqui pra gente.